A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Espero termos um tempo abençoado por Deus nessa noite, né? Mais um papo de discípulo. Que Deus realmente abençoe muito a sua vida. Só um segundo. Espero melhorar um pouquinho mais aqui. Vamos ver, acho que melhorou. Glória a Deus. É muito bom estar com você nesse papo de discípulo. Tempo com Deus, tempo na presença do nosso Senhor. Sempre bom. Eu estou entendendo, mas estou esquecendo de fazer as coisas que tem que fazer. Deixa eu melhorar aqui a minha iluminação. Vai ficar menos feio, talvez. Ficar apresentável, né? Deus abençoe, sempre muito bom estar com vocês. Estamos online. Você vai entrando, vai falando como é que está o som, como é que está a imagem, e nós vamos daqui a pouquinho começar mais um papo de discípulo. Hoje é a nossa quinta aula sobre a eclesiologia, né? Aqui no meu celular tá boa a imagem, né? Vou compartilhar ela nos nossos grupos do WhatsApp aqui da igreja. Eu não estou pondo música, irmãos, por um motivo bem interessante. Eu estou com medo do Facebook nos bloquear. Então eu estou evitando pôr música para não ter problema, a gente não perder a nossa aula por um detalhe, né? Para nós hoje a música seria apenas um detalhe, né? Mas você vai entrando, seja muito bem-vindo, dá o seu boa noite, para eu saber que você está aqui. Faça um comentário. Se você estiver assistindo essa live posteriormente, deixe um comentário que você assistiu, né? A sua percepção, né? E enfim, isso é muito importante para a gente saber, né? Quantas pessoas estão assistindo, né? E como está sendo realmente essas aulas. Eu estou falando meio devagar, que eu estou eu estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp também, mas vamos lá, vamos caminhando. Hoje é dia de papo de discípulo, não podemos perder, né? Daqui a pouquinho a gente começa a nossa conversa, às 9 horas a gente vai começar o nosso papo. E enquanto isso eu vou compartilhando aqui com os irmãos, com os grupos da igreja, né, que o pessoal que está engajado, né, com a igreja também, e também em alguns grupos aqui eu sempre gosto de compartilhar, né, alguns grupos aqui de teologia e tal, a gente vai sempre compartilhando nesses grupos e tudo mais. É muito importante você compartilhar também na sua linha do tempo, né? Nos seus grupos de WhatsApp, enfim, isso é muito legal, muito importante, né? A gente ter para a expansão aí do reino de Deus, né? Expansão aí do evangelho, né? E para o crescimento da igreja, né? Especialmente hoje o tema eclesiologia é um tema muito importante, porque como a igreja, não sei hoje como eu poderia defini-la, mas talvez precisando de uma reforma, né, de uma reformulação aí, talvez seja muito importante. Então não deixe de estar assistindo, compartilhando as suas percepções. Isso é fundamental para todos nós e para a igreja também do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, falta um minutinho, daqui a um minuto a gente entra. Deixa eu compartilhar nesse 1 minuto com você a importância da igreja ser também uma igreja virtual. Fundamental para a igreja que ela seja virtual hoje, que ela esteja engajada na internet, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. E a igreja só estará engajada se cada membro, cada irmão da igreja também se engajar nesse trabalho. Como? Compartilhando. A palavra
Uma chave aqui é compartilhar, é convidar, é fazer com que as pessoas cheguem pela internet na nossa igreja, sejam aqui de Bonifácio ou de todos os lugares do Brasil, do mundo aí, onde tiver gente que entende a língua, que possa estar compartilhando e experimentando também desse momento. Amém? 8 horas, você que chega, dá o seu boa noite. Nós vamos entrar aqui no Instagram e imediatamente já começar. Boa noite você que me acompanha aqui pelo Instagram. Deus abençoe sua vida. Hoje é dia de Papo de Discípulo, Eclesiologia Contemporânea. Estamos estudando 1 Coríntios capítulo 12. Já deixa sua Bíblia aberta. Estamos na aula quinta, na quinta aula do nosso estudo. Então, não perca esse momento precioso com Deus e com a sua palavra. Amém? Nós vamos ler o texto. Se você não abriu aí, abra comigo também. Eu vou abrir o meu aqui, que eu ainda não tinha aberto ele. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso 14. Ok? Hoje, nossa leitura será a partir do verso 14 até o verso de número 20. Vamos dar um pulo grande aí no capítulo 12. Vamos comigo? Nessa leitura maravilhosa, depois vamos fazer oração. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo tempo que vamos passar aqui juntos com o Senhor, estudando a Tua palavra, Pai. Traga, Pai eterno, aqueles que o Senhor entende que querem e que precisam ouvir a palavra de hoje, e que esse estudo possa fortalecer a igreja de modo geral, fortalecer a nossa igreja local aqui em José Bonifácio, que possamos ser fortalecidos como discípulos e membros do corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória ao Senhor por isso, né? Que bênção. Quem está aqui hoje? Deixa eu ver. Tá a Roseli, Deus abençoe. Jonas, Amanda, Samara, todo mundo. A Fátima, também Deus abençoe muito a sua vida, grandemente. Chegou, dá uma boa noite. Eu sei que você está aqui. Não dá para saber quem está se não me der uma boa noite. Ok? Eclesiologia Contemporânea, hoje, aula número 5. Vamos lá. Todos nós já ouvimos falar da importância da humildade, ou ainda da simplicidade. Humildade e simplicidade são virtudes importantes e precisam estar presentes dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro da igreja local, né? Elas são preciosas até mesmo em qualquer outra área da vida, trabalho, família. Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa simples é algo maravilhoso. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. E mesmo porque é algo maravilhoso estar perto e conviver com alguém que assim vive. Porém, eu me lembro de uma irmã, uma vez de uma igreja, que desejava muito ser uma pessoa humilde. Ela queria ser conhecida por sua humildade. Então ela sempre conversava comigo na tentativa de externalizar a humildade, mas ela nunca conseguia, porque ela confundiu humildade com autocomiseração, humildade com dó e pena de si mesmo, humildade com palavras de incapacidade própria, de se colocar abaixo de todo mundo. E a autocomiseração, ela é um sentimento maligno, no qual o indivíduo acredita que o desprezo de si mesmo, que o desprezo de seus dons, o desprezo dos seus conhecimentos, é a correta forma de externar humildade. E desde já eu quero deixar bem claro que autocomiseração não é humildade,
E humildade não é autocomiseração. Autocomiseração é o autodesprezo do que você é ou de quem você é. Talvez você já tenha ouvido essa frase ou esse tipo de fala. Eu já ouvi muito. Quando eu convido alguém para fazer algo, muitas vezes, eu escuto: Cida, Deus abençoe sua vida. Ah, pastor, coloca outro. Tem pessoas melhores do que eu. Ela acredita que ela está reconhecendo o valor dos outros. Olha o Carlos aí, Deus abençoe, meu irmão. Ela acha que ela falando isso, ela está reconhecendo o valor dos outros. Ela está se colocando abaixo dos outros, como menos importante, né? Mas ela não está fazendo isso. Ela está se depreciando. Porque quando o pastor convida, é porque ele vê naquela pessoa a capacidade para realizar aquilo que ele designou a ela. Outros vão dizer assim: mas quem sou eu, pastor? Eu sou o menor aqui da igreja, eu sou o menos importante aqui da igreja, né? Talvez alguns tenham pensado, quando eu falei que Deus distribui dons e capacidades espirituais para todos os membros, talvez alguém tenha pensado: comigo não, Deus não faz isso, Deus não vai me dar dons, eu não tenho dom nenhum, né? Mas entenda o que eu vou dizer: a autocomiseração, esse sentimento não é humildade, mas é pecado. Porque é algo maligno, é algo que o diabo coloca no coração do cristão. A igreja é lugar de pessoas com diferentes idades. Cada um da igreja tem uma idade diferente. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, temos idosos. Deu para entender? Cada um pertence à igreja e é membro do corpo de Cristo, com a sua idade. Nós somos um lugar, a igreja é um lugar de culturas diferentes, classe social diferente, intelectualidade, ou seja, conhecimentos diferentes. Mas fulano é médico, eu sou pedreiro. Dá uma pá e uma colher para ele, ver se ele faz a casa. O médico não faz. Cada um tem uma intelectualidade, um conhecimento diferente. Nós somos diferentes. E ser diferente não significa alguém ser melhor ou pior. Diferente significa pessoas que se unem e uma completa a outra. Diferente significam pessoas que se completam. Há pessoas de diferentes temperamentos, Samara, Deus abençoe. Há pessoas de diferentes personalidades, pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, né? Pessoas mais fechadas, pessoas mais sorridentes. Há gente de todos os jeitos, né? Hoje até formas de famílias diferentes existem dentro da igreja. Existe a família que a gente fala de assim, padrão, não sei se eu posso usar essa palavra, o pai, a mãe, os filhos, mas tem família que é só a mãe e os filhos. Hoje tem família que é só o pai e os filhos. Eu tive uma época da minha vida que era eu e meu filho só, morávamos só nós dois, né? É assim que existe hoje, né? Existem, inclusive, hoje, rotinas de trabalho diferentes. Antigamente, muito antigamente, ninguém trabalhava de domingo. Hoje, a pessoa trabalha de domingo, trabalha escala noturna, trabalha em horários diferentes. Tem gente que é home office, tem gente que trabalha em outra cidade. Hoje existe diversidade de rotinas de trabalho. Existe hoje diversidade de engajamento virtual. Tem gente que é expert em internet, sabe mexer no YouTube, sabe mexer no Facebook, no Instagram. Tem pessoas que não sabem, que têm dificuldades, que precisam aprender mais, não é? O que ele pretende definir é que, preste atenção nisso, você é como é, está onde está, para ser instrumento de Deus, para a edificação da igreja, para a proclamação do evangelho. O que nós vamos ver hoje é: Deus não se enganou quando te colocou na igreja onde você está.
do jeito que você é. É claro, e aqui cabe um parênteses, que eu não estou falando de hábitos pecaminosos, eu não estou falando de práticas que vão contra os princípios e valores do reino de Deus, jamais, não estou falando disso, eu estou falando de características dadas por Deus quando você nasceu, ensinadas a você no decorrer da tua história. Eu aprendi a tocar violão, eu não sabia que eu ia ser crente, eu não sabia que eu ia para a igreja evangélica, eu não sabia que eu ia encontrar Jesus, mas Deus já sabia e me preparou para tocar violão. Eu não sabia que eu ia ser pastor, mas Deus me deu um pai que conversava com todo mundo, ele dava palestra, ele cumprimentava as pessoas, e eu comecei a me apaixonar por pessoas. Deus foi preparando até o chamado, até derramar o dom, a capacidade sobrenatural, mas também para desenvolver personalidade, talentos. Entenda, e eu vou repetir, você é como você é, está onde está, para ser instrumento de Deus, para a edificação da igreja e para a proclamação do Evangelho. O que nós precisamos hoje entender e perceber é como vencer a autocomiseração. Ela é algo antibíblico, demoníaco. Aquele que tem autocomiseração, ele faz esta afirmação do verso 15. O pé diz: porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Eu não sou mão, eu não sou do corpo. Eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Primeiramente, então, os versos vão falar de uma importante descoberta. O saber quem somos enquanto indivíduo. Para vencer a autocomiseração, eu preciso saber quem eu sou enquanto indivíduo. Paulo está afirmando que enquanto olharmos para os outros, nunca saberemos quem somos, nem o nosso lugar dentro da igreja local. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto olharmos para o outro, não saberemos quem somos e qual é o nosso lugar, o nosso papel dentro da igreja. Porque não sou mão, não sou do corpo. Esta é uma afirmação muito comum dentro das igrejas. Sabe, irmãos, nós somos levados a admirar pessoas. Isso não é errado. Admirar talentos especiais, né, ou evidentes. Isso não é errado. O problema é quando consideramos pessoas e talentos mais importantes. Um exemplo comum: eu queria tanto cantar, mas eu não sei cantar. Aí vira e termina assim: eu acho que eu não sirvo para nada na igreja, eu não sei cantar. Como se na igreja todo mundo tivesse que cantar, né? Eu queria fazer parte do ministério de música, mas eu não sei tocar. Mas você sabe mexer numa mesa de som? Você tem... eu sei médio, grave, agudo, mas eu queria tocar. Mas você tem o talento, você não vai exercer seu talento lá desse jeito, né? Deu para entender? A gente tem essa tendência de admirar pessoas e talentos, mas quando consideramos esses talentos e essas pessoas mais importantes, nós caímos na autocomiseração. Esse tipo de conduta estimula ainda a autopiedade e cria uma barreira para se conhecer. Assim, gera apatia. E a apatia gera desânimo em se envolver nos serviços e tarefas da igreja. Esse desânimo vai levando você ao descontentamento com a igreja, o descompromisso com a igreja e o distanciamento com a igreja. Irmãos, não vou dizer que todo mundo, mas uma boa parte das pessoas que se afastam da igreja, elas têm dentro delas uma autocomiseração muito grande. Aquela dó de si mesmo, aquele sentimento de eu não pertenço a esse lugar. A autocomiseração é terrível.
se considerar menos que as pessoas. Você quer ver uma coisa comum? Eu não vou mais naquela igreja porque lá ninguém me cumprimenta. Como quem diz, eu preciso. Coitado de mim. Preciso que alguém me olhe. Tenha dó de mim. Aí você pergunta, mas você chegou e foi cumprimentando as pessoas? Eu não. As pessoas têm que cumprimentar eu. Quem sou eu para ir lá cumprimentar as pessoas? Eu não sou pastor, não sou presbítero, sou diácono, sou no canto do louvor. Aquele pessoal do louvor não é muito metido, pastor. Por quê? Eles não cumprimentam. Você cumprimenta eles? Você chegou para eles e falou assim, olha, cara, olha, louva a Deus pela sua vida, porque você veio aqui, você ensaiou, você gastou tempo, deixou sua família, gastou tempo de vir aqui ensaiar, para cantar, tocar bonito pra gente, poder louvar a Deus. Você fez isso? Eu não. Então, é autocomiseração, né? Tadinho de mim, coitadinho de mim, né? Ô vida, ô dia, ô azar. Contra isso, a eclesiologia nos aponta para a palavra, para nos encorajar a buscar primeiro. E aqui está o segredo que Paulo vai nos mostrar, e a palavra vai nos apontar para que nós vencemos a autocomiseração. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz isso, Paulo está aceitando quem ele era em Cristo Jesus. Você precisa aceitar quem você é em Cristo Jesus. Você se converteu, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem dons, você tem capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo te deu e mais, você tem talentos que o Espírito Santo de Deus permitiu que você se desenvolvesse ao longo da sua vida. Você tem qualidades, características importantes. É aceitar quem você é em Cristo. Quando você diz algo negativo sobre você, você está dizendo que a obra de Cristo não foi uma obra perfeita, não foi uma obra boa dentro na sua vida. Você está quase dizendo que Deus é incompetente. Então aceite quem você é em Cristo Jesus e tenha consciência de quem você é, da sua personalidade, do seu temperamento. Glória a Deus pela sua personalidade, glória a Deus pelo seu temperamento. Tudo isso nas mãos do Espírito Santo é instrumento de bênção. As suas qualidades, todos nós temos qualidade. Eu me lembro do Lutero, acho que já falei essa história, que o sapateiro chegou para Lutero e falou, eu quero servir a Deus. E Lutero falou, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Entenderam? Sirva a Deus como um sapateiro. Seja o melhor. Para a glória de Deus. Eu digo isso nos meus discipulados. Nós perdemos a noção do que é o trabalho. O trabalho é o lugar de servir a Deus. Porque o sustento vem de Deus. Não é do trabalho. Porque se você perder o seu emprego, a Bíblia te promete que você terá sustento. Deus vai prover. Ele é o Senhor. Pode ser com uma outra porta de emprego, ou pode ser de qualquer outra forma. Agora, trabalhar é servir a Deus. Você tem qualidades especiais. Você tem habilidades naturais, talentos. Você tem que conhecer. O discípulo, ele sabe quem ele é. Estão entendendo? Digam um amém aí, que está tão silencioso essa aula hoje. Digam um amém se você está me entendendo. Para vencer a autocomiseração, primeiro aceitar-se quem você é em Cristo, ter consciência de quem você é, personalidade, temperamento, das suas qualidades, das suas habilidades e dos seus talentos. E terceiro, se dispor e colocar-se à disposição da missão de Deus e das tarefas da igreja. Irmãos, isso é algo tremendo, importante para as nossas vidas. Se você não sabe como encaixar a sua habilidade,
o seu talento nas tarefas da igreja, procure o seu pastor. O seu pastor está aqui para te ajudar. Os líderes da igreja estão aqui para te ajudar a você se colocar, como te encaixar na igreja, na estrutura da igreja, nos ministérios da igreja, no andamento da igreja. Como eu disse, você não está aqui à toa. Deus não se enganou ao colocar você nesta comunidade ou na comunidade a qual você pertence. Jamais Deus se engana. Está lá por um propósito, por um objetivo, por um alvo. Então faça, se coloque em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bom, muito bem. Espero que você está entendendo o que eu estou falando aqui. Perceba, este é o movimento que o discípulo faz. Quanto mais ele se conhece, mais ele se envolve na igreja, mais inserido está, e mais ele é a igreja, e menos ele está na igreja. Olhei falando aquilo que a gente vem repetir, né? Uma coisa é ser igreja, outra coisa é estar na igreja. Estar na igreja qualquer um está. Ser igreja são os discípulos convertidos, membros do corpo de Cristo. Outro aspecto interessante é que quanto mais a si mesmo se conhece, melhor o discípulo compreende o porquê está onde está e compreende melhor o papel designado por Deus para ele. E esse autoconhecimento se dá na vida de oração diária. Este é o melhor caminho. Deus te revela quem você é em Cristo em todas as instâncias e o seu papel. Na eclesiologia, então, o foco está não naquilo que eu não sei ou naquilo que eu não sou, mas sim em quem eu sou e naquilo que faço, e faço com amor e qualidade. Olhe para mim, meu irmão, e vamos conversar agora um pouquinho sobre essa questão. O que você tem feito na comunidade, na igreja a qual você pertence? Como você tem dedicado os seus talentos, as suas qualidades na obra de Deus, na edificação da igreja e na evangelização e proclamação do evangelho para o mundo? Você não é membro do corpo de Cristo? Você não pertence à igreja? Você não é a igreja? Você não é um discípulo de Jesus? Qual tem sido, então, a tarefa que você tem exercido? Deixa eu dizer algo para você. Vir à igreja, frequentar as reuniões da igreja, não significam nada. É importante cultuar a Deus, mas somente vir, sentar no banco e ir embora, é apenas usufruir dos dons dos outros. É se alimentar espiritualmente e só se alimentar. Isso não nos leva a lugar algum. Não nos leva a lugar algum. Eu me lembro de uma senhora cozinheira que ouviu uma palavra mais ou menos como essa, e ela disse: eu tenho que fazer algo, mas eu sou cozinheira, eu faço comida em casa e vendo, mas eu posso trazer uma pessoa aqui para aprender a cozinhar ou para me ajudar na cozinha. Quando eu estiver com bastante trabalho, eu ajudo essa pessoa no sustento dela e ainda posso falar da mensagem do evangelho. Ela estava usando o talento dela para proclamar o evangelho. Quando tinha algo na igreja, ninguém precisava pedir para ela cozinhar. O pastor dizia lá no púlpito: o conselho decidiu que vai ter um junta-panela, vai ter um jantar de casais, um jantar para a igreja.
Aquela irmã, no final do culto, já trombava com o pastor e dizia: pastor, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma sugestão. Pastor, eu vou fazer, eu já falei com a fulana, com a ciclana, elas vão me ajudar. Porque ela dizia: no momento que eu precisar, eu estarei à disposição sempre da igreja. Quais são os seus talentos? Entenda que você está aqui por um propósito que vem de Deus. Não existe membro da igreja inútil. Se você se percebe nesse estado de autocomiseração, onde parece que todo mundo é mais importante que você, comece a orar nesse sentido. Comece a se conhecer. Em nome de Jesus. Amém? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nessa segunda parte dessa aula de hoje, no verso 17, Paulo nos chama a atenção para uma diversidade proposital, fruto da vontade soberana de Deus. Olhando para o detalhe do verso, você percebe a ênfase nos sentidos, os olhos, os ouvidos e o nariz. Paulo está claramente afirmando a importância da diversidade de pessoas para uma maior eficácia na percepção do mundo. Isso porque a igreja, enquanto instrumento de proclamação do Evangelho, precisa compreender o contexto no qual ela existe. Entenda isso, uma igreja feita por pessoas iguais faria uma leitura unilateral do local onde ela está e, consequentemente, alcançaria apenas uma parcela da sociedade, um nicho cultural. Estaria negligenciando o ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Isso é algo muito interessante. Eu costumo dizer que eu, enquanto pastor, não tenho acesso a muitos lugares que você tem, por ser quem você é. Eu não tenho voz como você tem na sua família, talvez no seu trabalho, na sua profissão. Deu para entender? Você é peça-chave aonde você está. Você é o corpo de Cristo. Em qualquer lugar, na sua família, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Você é a expressão do Cristo ressurreto aonde você está. E tem esta autoridade dada por Cristo para levar o Evangelho e ser um instrumento de bênção do jeito que você é. Quando você diz: pastor, eu não consigo. Quando você diz: pastor, eu não sei, você está negligenciando o poder do Espírito Santo, a ajuda das pessoas. Porque se você disser para mim: eu não sei, eu te ensino. Pastor, eu quero dar aula para as crianças, eu não sei dar aula, mas eu sinto um amor pelas crianças que eu queria tanto dar aula para criança. Vem cá que eu te ensino, irmão. O importante é você olhar e se perceber o seu lugar na igreja, onde você está. Para que por meio dos seus talentos e capacidades espirituais, então, você possa anunciar o Evangelho a todos. E mais, você é quem é nesta igreja, para edificar aqueles que se identificam com você. Aqui eu quero abrir um parênteses, ou parar um tempinho para nós refletirmos nesta frase. Você é quem é na igreja que você está, para edificar aqueles que se identificam com você. Se você jogar um pouquinho fora, se nós jogarmos um pouquinho fora o nosso egoísmo e aquela preocupação exacerbada conosco mesmo, vulgo olhar para o próprio umbigo, levantar nossa cabeça e começar a olhar
ao nosso redor, nós vamos perceber pessoas que nos admiram. Pessoas que nos admiram pela fé, pelo jeito de ser. Eu gosto tanto do fulano, do ciclano, ele é tão divertido. Eu gosto de quando ele fala, eu gosto do jeito que ela ora, eu gosto aquela pessoa é tão carinhosa. E você sabe que tem pessoas que te admiram. Lembra que eu falei da autocomiseração? A autocomiseração faz você achar que ninguém te admira. Mas tem. Tem pessoas que se identificam com você na igreja e fora da igreja. Isso significa que você é um exemplo para elas, um modelo, e que elas estão com o ouvido e com o coração abertos para você, para a sua palavra, para a sua oração, para a sua ação para com ela. Perceba quem se identifica com você, se aproxime dessa pessoa, converse, faça amizade, ande mais junto, leve uma palavra, um versículo, manda no zap. Se for alguém que é perdido do trabalho, admira você pelo seu trabalho, você é uma pessoa, um profissional qualificado. Essa pessoa, ela quer te ouvir, ela quer andar com você. Isso é maravilhoso, gente. Você tem uma capacidade dada pelo Espírito, sim, de influenciar pessoas, porque você é diferente. E as suas diferenças, com certeza, chamam a atenção de pessoas. E você pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Você entende isso? Agora, se a gente se fechar no nosso mundinho, fechar a nossa autocomiseração, essa baixa autoestima, né, nessa autodepreciação, não vai para frente, não vai dar certo. Eu não vou edificar a igreja e nem pessoas. Isso não vai ser bom. Amém? Verso 18: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Como Ele quis. E aqui eu volto à soberania de Deus. Esta é a premissa de se entender o seu propósito de existir na igreja a qual você pertence, nesta igreja, neste tempo, e assim como você é. Ai, pastor, nossa, eu dei tanto aula para as crianças na igreja, agora deixa para os mais novos. Quanto você tem? 50 e pouco. Mas como assim? Você está na flor da idade? Né? 90 anos, mas está vivo, está em pé. Você tem muito o que fazer ainda. Entenda o que eu vou dizer para você. Se você está hoje numa igreja, do jeito que você é, com a idade que você está, é porque você tem uma tarefa a cumprir ainda lá dentro. O dia que você não tiver mais nada para cumprir na igreja, no corpo de Cristo, Deus vai te levar para a glória. Porque como nós falamos domingo, há um céu nos esperando. Enquanto estivermos aqui, temos uma tarefa a cumprir. Não importa a tua idade, teu tempo não passou, né? O tempo da igreja não passou. Agora, lógico, se a maioria da igreja disser para mim, pastor, o tempo dessa igreja já acabou, então façamos o seguinte: fechemos a porta da igreja. Porque o tempo da igreja não acabou. Ela está aqui viva, ela tem muito ainda que fazer, tem muito ainda que cumprir na obra de Deus. Amém? Entenda isso. Entenda que a humildade, aqui vamos voltar à humildade, preste atenção nisso, está em se submeter ao senhorio de Jesus. A humildade está em se submeter ao senhorio de Jesus. Humildade tem a ver com obedecer os seus mandamentos e mais, cumprir o ID de Cristo
como pertencentes à igreja de Jesus, ao corpo de Jesus. A humildade, isso aqui eu acho demais, nos move a gratidão por quem somos. A humildade nos move a gratidão por quem somos e por onde estamos, ou onde estamos inseridos. A humildade faz o discípulo responder à vontade de Deus por meio do servir, em todo tempo e em todo lugar, e isso com toda alegria e com toda a gratidão. Isso é humildade. Humildade não é achar que o outro é maior e mais importante que eu. Humildade é olhar para o outro e dizer: eu tenho um compromisso com ele, compromisso de servir o outro. Por isso eu vou usar os meus dons, as capacidades espirituais que Deus me der, os meus talentos, o que eu sou, para servir. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Num tempo como o de hoje, onde há tanto egoísmo, onde as pessoas estão demasiadamente ocupadas com as suas vidas seculares, em ganhar dinheiro, em comprar coisas materiais, preocupados com a vida terrena, onde a igreja e a palavra de Deus é apenas um lugar para se descansar, encontrar uma mensagem que faça bem para o coração. É preciso resgatar o que a palavra de Deus diz sobre o ser igreja. Quando falamos de ser igreja, falamos de estar onde estamos para servir, para cumprir a edificação da igreja e a proclamação do Evangelho. Fala de exercer os dons, os talentos, a vocação. Isso é ser igreja. Amém? Vocês entenderam isso? Dá para entender? Glória a Deus. Que bom. Vamos terminar. Eu quero concluir a nossa aula de hoje mais rápido do que foi algumas outras aí, mas é importante a gente ir devagar. Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Eu quero citar Calvino. Ele diz assim sobre esse texto: pois é impossível que o corpo permaneça saudável e perfeito, a menos que seus membros desempenhem suas diferentes funções e prestem serviços em favor dos demais. Entenda, olha o que Calvino fala. O corpo ele só é saudável quando todas as suas funções estão perfeitamente em exercício. A igreja é saudável quando os seus membros, com suas diferenças, com as suas diferentes características e qualidades, colocam a si mesmo a serviço dela. A igualdade, portanto, essa coisa de todo mundo igual, só querer fazer uma coisa só, se põe em franco conflito com o bem-estar do corpo, visto que ela gera confusão, o que nos leva sucessivamente a um desastre imediato. Ser igreja passa também por se perceber um membro único e fundamental para a comunidade. Creia nisso. Você é um membro único e fundamental. Tinha uma frase que a gente usava: ninguém é insubstituível. Não, você é insubstituível. Todos nós somos insubstituíveis. Ninguém realiza a tarefa que você está realizando como você realiza. Ninguém faz igual a você. Podem tentar, mas não fazem. E se Deus te colocou numa igreja, hoje, no tempo hoje, é para você exercer
as suas tarefas, para a glória e louvor do nosso Deus. E assim, ser igreja tem a ver com colocar a sua individualidade a serviço do reino de Deus. Não individualismo, mas individualidade. Como pessoa única, se coloque a serviço do reino de Deus. Amém? Isso é ser igreja. Isso é ser o corpo de Cristo. É isso que Paulo está nos falando hoje. E assim vencer toda procrastinação. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Se você foi abençoado, edificado, se ficou dúvida, você manda pergunta para mim por aqui, nos comentários, no WhatsApp, de algum jeito aí você me encontra. Amém? Semana que vem nós vamos entrar no verso 21 em diante, né? Que é o contrário da comiseração, né? Que é a ideia do orgulho, né? Da ideia de eu não preciso de ninguém, né? O orgulhoso, soberbo, que acha que não precisa de ninguém. Então, tem um grupo que acha que ninguém precisa dele, não pode ser assim. Tem um grupo que acha que não precisa de ninguém, também não pode ser assim. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã nós temos o dia de oração, mas aconteceu um imprevisto, eu vou ter que viajar. Então, a não ser que alguém abra a igreja vai estar fechada de manhã e vai estar aberta no momento, às 2 horas, no horário do círculo de oração, ok? Você de José Bonifácio, lembre-se de um aviso de ontem. Nós voltamos com nossa noite de esperança, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no templo da Avenida Campos Sales, 653, no centro, em José Bonifácio, São Paulo, Brasil. Amém? Então não deixe de participar. Aí talvez será transmitido, talvez não. Estamos avaliando ainda esta questão. Ok, meus irmãos? Mas vai ser um tempo especial de oração e assim por diante. Ok, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia. Fique com Deus, no nome do Senhor Jesus. Estou encerrando já aqui. Você aqui do Facebook também. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Eu não orei aqui pelo Insta, eu vou orar pelo Facebook, acabei quase esquecendo de orar. Pai, que a tua palavra, que o teu ensino, Deus, penetre os nossos corações, que possamos compreender cada dia mais e melhor o ser igreja, e sermos igreja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.